Olá, eu sou o professor Atero Sá. Questão 1, EAN 2016. Muito bem, você já sabe olhar, dialogar, ouvir e sentir o que o comando da questão está falando, o que cada resposta está falando, o que o texto fala. Começando, primeiro passo, não esquecer, primeiro passo, o comando de questão. Então vamos lá. Assinale a opção na qual os vocábulos são sinônimos do que se destaca, respectivamente, em... Muito bem, é para assinalar a opção na qual os vocábulos são sinônimos do que se destaca, respectivamente. Veja só, os sinônimos, respectivamente, destacados em: não se podem negligenciar outros itens no quesito saúde. Então, o comando da questão está pedindo que você assinale os sinônimos, respectivamente, significa na ordem dada. Na ordem dada, primeiro é negligenciar, é o vocábulo negligenciar. Segundo é o vocábulo quesito. Então, buscar o sinônimo desses vocábulos é o que o comando da questão está exigindo de você. Vamos lá. Começando, a letra A diz: abandonar, sinônimo de negligenciar. Na ordem, como disse, respectivamente, significa na ordem dada no comando da questão e nas respostas, certo? Portanto, a letra A fala de abandonar, corresponde a negligenciar. Assunto é o segundo, vocábulo corresponde ao segundo do comando da questão, que é quesito. Muito bem. Negligenciar significa abandonar? Bem, pode significar de acordo com o contexto. Quesito é sinônimo de assunto? Bem, pode ser de acordo com o contexto? Pode ser. O que você me diz? Pode, de acordo com o assunto, pode. Então, não podemos eliminar a alternativa A. A alternativa B. Negligenciar é sinônimo de negar? Pode ser. Pode ser. Quesito é sinônimo de problema? Pode ser. Então, não é possível eliminar a B de bola. Letra C de casa. Negligenciar significa incluir? Não. Negligenciar não significa incluir, portanto, já eliminou um vocábulo da alternativa C de casa. Portanto, a alternativa C já está eliminada. Você se lembra do que venho falando para você ao longo das aulas? Vá procurando eliminar a questão errada para o comando de questão. A que sobrar será a correta, certo? Então, negligenciar na ordem é o primeiro do comando da questão. Incluir na ordem da letra C de casa é o primeiro vocábulo e negligenciar não pode ser sinônimo de incluir. Então, já eliminou a letra C de casa. D de dado. Na ordem, negligenciar pode ser sinônimo de considerar? Também não pode. Também não pode. E quesito pode ser sinônimo de órgão? Aí piorou a situação. Negligenciar pode até me deixar em dúvida, mas quesito, sinônimo de órgão? Não, é estranho. Então elimine D de dado. Vamos para a letra E. Relaxar é sinônimo de negligenciar? Bem, se me deixou em dúvida, eu vou para quesito. Quesito é sinônimo de departamento? Não. Estranho demais. Não. Então, eliminando letra E. Já eliminamos 3 alternativas pelos vocábulos eliminados, como você está vendo. Então, ficamos entre A e B de bola. Vamos lá? Vamos. Aí, nesse caso, se você ficar com muita dúvida, exatamente é o momento de você ir ao texto, porque o contexto vai levar você a identificar o sinônimo exatamente de acordo com o que o comando de questão está solicitando de você, certo? Então vamos ler o 6º parágrafo do texto, como já está em sua tela. Vamos lá. Além dos problemas psicológicos de vício e isolamento social, aqui está o negligenciar, você já viu?
além dos problemas psicológicos de vício e isolamento social que estão sendo estudados, não se podem negligenciar outros itens. Olha aqui, não se podem negligenciar outros itens no quesito saúde, devido à radiação e ao contato direto com os aparelhos que trazem problemas como diminuição da visão, tendinite, dor nas costas, má postura e ansiedade, entre outros. Muito bem, vamos dialogar com esse parágrafo, sexto parágrafo do texto da prova. Muito bem. O sexto parágrafo está dizendo que além dos problemas psicológicos, então o sexto parágrafo começou a falar de problemas psicológicos, e além desses problemas psicológicos de vício e isolamento social que estão sendo estudados. Então, problemas estão sendo estudados, quer dizer, um assunto, os problemas de que o texto fala são assuntos estudados, porque nós estudamos assuntos, certo? Então, uma pesquisa tem como objeto de estudo algum assunto. Ok. Não se podem negligenciar, ou seja, não se podem deixar de lado, não se podem abandonar, não se podem excluir outros itens no quesito saúde. Ora, no quesito saúde, no assunto saúde, certo? Porque exatamente é o assunto estudado, problemas de saúde, o assunto estudado. Então, letra A é a resposta. Tenha fé e preencha. Ficou claro para você? E como já tenho avisado meus alunos, tanto em aula presencial quanto na minha gramática audiovisual, tenho avisado, muitos sinônimos e antônimos, quando são explorados na prova, você precisa contextualizar, porque a questão exige que você contextualize. Muitos sinônimos só ocorrem de acordo com o contexto, ou seja, em cada contexto poderá ou não ocorrer o processo de sinonímia, certo? Ficou claro para você? Muito bem, então você observou que o texto fala de assunto estudado relacionado à questão da saúde. Ok, então letra A é a resposta, elimina, portanto, B de bola. Professor Antero Sá, eu ainda estou em dúvida aqui nesse quesito, por que não é problema? Por que não podemos dizer que outros itens no problema saúde? Muito bem, se você ficasse em dúvida, era só você preencher a palavra quesito, aliás, substituir a palavra quesito pela palavra problema, substitua e releia o texto e sinta se fica coerente. Vamos lá, vamos. Ouça, audição, ouça. Além dos problemas psicológicos de vício e isolamento social que estão sendo estudados, não se podem negligenciar outros itens no problema saúde. Isso fica coerente ou fica estranho para esse texto? Eu estou sentindo muito estranho. Não cabe a palavra problema. Então faz o seguinte, substituir pela palavra assunto e voltemos a ler. E já falei, o texto fala de estudos, estudos de assuntos relacionados à saúde, assuntos referentes à saúde. Então vamos ler com a palavra assunto. Além dos problemas psicológicos de vício e isolamento social que estão sendo estudados, não se podem negligenciar outros itens no assunto saúde. Devido à radiação ao contato direto, ficou coerente. Portanto, respectivamente, nesse contexto, a palavra negligenciar é sinônimo da palavra abandonar e a palavra quesito sinônimo da palavra assunto nesse contexto. Ficou claro agora? Muito bem. Você já sabe, vamos olhar, dialogar, ouvir e sentir o efeito de sentido. Vamos, primeiro passo, comando de questão. Essas informações, isso ainda não é o comando de questão. Procure o comando de questão. O comando de questão está aqui. O elemento coesivo destacado expressa a ideia de. O elemento coesivo destacado expressa a ideia de condição, concessão, consequência, proporcionalidade, finalidade.
observe que o comando de questão tem continuidade em cada alternativa. E já expliquei para você como ler o texto, incluindo o comando de questão e a alternativa, quando o comando de questão é um texto incompleto, quando ele se completa na alternativa. Você lê desde o comando até a alternativa. Como, por exemplo, esse caso, o elemento coesivo destacado expressa a ideia de condição. O elemento coesivo destacado expressa a ideia de concessão. O elemento coesivo destacado expressa a ideia de consequência e assim até a letra E, certo? Então, muito bem. Qual é o elemento destacado? E qual é o assunto? Esse assunto é coesão sequencial. Coesão sequencial é a coesão estabelecida, instaurada pelo uso de conectivos, de elementos coesivos, conectores, ou seja, conjunções. Conjunções. As conjunções são usadas por nós para unir, para relacionar estruturas sintáticas, estabelecendo ideias entre elas. Ok? Então, a coesão por conjunção acontece pela relação sintática e pela relação semântica. Professor Antero Sá, qual é a diferença entre relação sintática e relação semântica? Sintática diz respeito à estrutura da sintaxe da frase, ou seja, diz respeito a todos os elementos que estão estruturando a frase, a todos os elementos visíveis que usamos para estruturar a frase. E o aspecto semântico, ou o fato semântico, diz respeito ao significado, à ideia, à noção, ao discurso, à mensagem que queremos transmitir, certo? Então, muito bem. Resolver questão como essa é muito fácil. Para isso, porém, você precisa saber reconhecer os elementos da nossa língua que podem funcionar como conjunção. Olhando para o trecho, para o excerto da questão, qual é o elemento em destaque? O elemento destacado é o para quê. Você sabe que o para quê é uma expressão da nossa língua que serve para exercer a função de conjunção, de elemento coesivo. Daí você entender conjunção e locução. Locução conjuntiva é quando a expressão é como essa, um termo formado por mais de um elemento. Já conjunção, a palavra conjunção é quando o nexo, é quando o conectivo é apenas um elemento. Quando é mais de um elemento, o nexo é chamado de locução conjuntiva. Você entendeu? Muito bem. Agora eu pergunto para você. Você sabe que espécie de conjunção exerce essa expressão para quê? Você conhece? Se você não conhece, teria problema para resolver essa questão. E se você conhece, você já está praticamente com a questão resolvida, com a questão acertada. Por quê, professor Antero Sá? Porque eu, professor Antero Sá, reconheço que essa expressão serve para funcionar como locução conjuntiva com ideia de finalidade. Eu sei porque eu olho para a expressão e reconheço a expressão, assim como eu olho para um sapato e reconheço que aquilo é um sapato. E olho para uma sandália e reconheço que a sandália não é um sapato, que a sandália é uma sandália. E eu reconheço através dos meus olhos, através do órgão do sentido, visão. Assim você há de olhar para elementos no texto e reconhecer se aquele elemento pode ou não funcionar como conjunção. Você entendeu? É visual, você precisa reconhecer, identificar. Muito bem? Então, eu disse para você que esse para quê exerce função na nossa língua de expressão coesiva com ideia de finalidade. Sempre, professor Antero Sá, não posso dizer sempre, depende do contexto, depende do contexto. Vamos agora observar, portanto, se nesse trecho o para quê indica a ideia de finalidade. Vamos lá.
Essas informações descaracterizam o que inicialmente seria utilizado. O que inicialmente seria utilizado para que as pessoas se comunicassem. Interessante. Quando o fragmento fala, essas informações descaracterizam o que inicialmente seria utilizado com alguma finalidade, sim ou não? Com que finalidade? Com que finalidade seria utilizado? Ora, para que as pessoas se comunicassem, ou seja, com a finalidade de que as pessoas se comunicassem. Observe que o excerto leva você a dialogar com ele, a fazer pergunta para ele, e é assim que você resolve questão de prova, dialogando, fazendo pergunta e obtendo resposta. Novamente, olhe o trecho e leia junto comigo. Essas informações descaracterizam o que inicialmente seria utilizado com que finalidade? Com a finalidade de que as pessoas se comunicassem, ou seja, para que as pessoas se comunicassem. Então, de fato, este para que indica a ideia de finalidade. Qual é a alternativa que está apontando a palavra finalidade? A letra E. Então, se você reconhece a expressão para que como uma expressão da língua portuguesa que serve também para indicar a ideia de finalidade como elemento coesivo, então você já acertaria a questão em fração de segundos na sua prova. Ok? Muito bem. Outra maneira é, como disse, reconhecer. Eu reconheço que a expressão para que, na língua portuguesa, não serve para estabelecer a ideia de condição. Já reconheço, assim como eu reconheço que sapato é sapato e sandália é sandália, certo? Então, vá reconhecendo cada elemento da sua língua no campo das conjunções para resolver questão como essa. Portanto, se eu sei que o para que não serve para estabelecer a ideia de condição, então a letra A está errada. A letra A está errada. Também sei que o para que não serve para indicar a ideia de concessão. Ora, se você também sabe isso, você elimina B de bola. Também o para que não serve para indicar a ideia de consequência nem de proporcionalidade. Por isso, A, B, C e D já estariam descartadas só por você reconhecer o para que, assim como você reconhece um sapato, certo? Então, muito bem. Como disse a você, a resposta, finalidade. Tenha fé e preencha. Certo? Tenha fé e preencha. Ok? Viu? Em questão de segundo, mostrando para você que a coesão foi coesão sequencial, o assunto conjunções e abordando a expressão para que é uma expressão da língua portuguesa que serve também para estabelecer a ideia de finalidade, funcionando como locução conjuntiva, ok? E detalhe, quando o para que estabelece ideia de finalidade, ele é uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial. Nesse caso, igual como está nesse exemplo, o para que é uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, final, ou seja, com ideia de finalidade. Olhar, dialogar, ouvir, sentir, começando pelo comando de questão. Assinale a opção em que o termo sublinhado transmite a noção de tempo. Assinale a opção em que o termo sublinhado transmite a noção de tempo, ou seja, o valor semântico de tempo, a ideia de tempo, o sentido de tempo. Pronto. Como vamos fazer? Da mesma forma como resolvemos a questão 1, fazendo pergunta. Uma questão semelhante. Então vamos lá. O rio Amazonas foi patrulhado pela Marinha. Podemos perguntar, o rio Amazonas foi patrulhado quando? Em que tempo? Em que momento? Podemos fazer essa pergunta para a letra A e obter essa expressão sublinhada como resposta? Claro que não. Você é brasileiro falante da língua, é brasileira falante da língua. Não é possível. Portanto, letra A está eliminada. É pelo diálogo, não é pela regra. É pelo diálogo. B de bola. A Força Naval estava preparada para a Copa do Mundo de 2014. Expressão sublinhada, Copa do Mundo. Podemos perguntar, a Força Naval estava preparada quando? E obter como resposta a essa expressão?
a Força Naval estava preparada quando e obter essa expressão como resposta? Não é possível. Não é possível. Poderíamos perguntar, a Força Naval estava preparada. Estava preparada para quê? Estava preparada para quê? Resposta: para a Copa do Mundo. Não foi possível fazer a pergunta que chama ideia de tempo, portanto, a B de bola está eliminada. Professor Antero Sá, mas 2014 não indica tempo? Indica tempo, é o ano. Verdade, você tem razão. A expressão de 2014 indica tempo. Use esse olho, esses olhos que você tem, olhe. O comando da questão está mandando você analisar o termo sublinhado. Eu pergunto a você, de 2014 está sublinhado? Olhe, está sublinhado? Não está sublinhado. Você tem de analisar o que está sublinhado e não o que não está sublinhado. Você deve obedecer fielmente ao comando de questão. Entendeu agora? Por isso, a alternativa B de bola está eliminada. Passemos para a alternativa C de casa. Até o dia 22 de fevereiro, houve a Operação Amazônia Azul. O texto da alternativa C está dizendo o momento, o tempo, o período de tempo em que houve a Operação Amazônia Azul? Claro que sim. Inclusive, podemos fazer essa pergunta. Houve a Operação Amazônia Azul até quando? Até que dia? Resposta: até o dia 22 de fevereiro. Você observou? Se você perguntou até quando, se você perguntou até que data, se você perguntou até que dia, até que data, até quando, ou seja, o contexto lhe permitiu fazer 3 perguntas que chamam ideia de tempo. E até o dia 22 de fevereiro é o tempo, é o período, é a data, é até quando houve a Operação Amazônia Azul. Então a expressão está indicando tempo. Assinale, tenha fé e preencha pelo diálogo, Ficou claro? Então a letra D de dado está eliminada. Não é possível fazermos pergunta indicativa de tempo? Vejamos. A Marinha contou com a participação de diversas instituições. O texto da alternativa D está apontando o tempo, o momento em que a Marinha contou com a participação de diversas instituições? Claro que não. Claro que não. A letra E também não. Observe, a operação patrulhou a região marítima contígua à costa brasileira. O texto da letra E, da alternativa E, está dizendo o tempo, o momento, o dia, o ano, o século, a semana em que a operação patrulhou a região marítima contígua à costa brasileira? Claro que não. Então, eliminada a alternativa E. Ficou claro? Espero que você haja exatamente assim em sua prova, dialogando com a sua própria língua, assim como você trava diálogo com seus amigos, colegas e com seus familiares, ok? E como sempre falo, até em sonho você fala até sonhando. Quero pedir a você que continue acessando ao meu site. Lá você tem um acervo de videoaulas grátis com resolução comentada de questões de provas de concursos públicos do Enem. Inscreva-se no meu canal YouTube, dê o joinha, indique a seus amigos, indique a suas amigas.